E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu estou aqui para pagar uma promessa que eu fiz. Uma promessa que eu fiz para um grande colega meu dentro da natação, professor Orlando, um abraço para você aí, que é fazer um vídeo homenagem, um vídeo de reconhecimento a uma enorme contribuição que outro nadador brasileiro, já fiz vídeo do Ricardo Prado, já fiz vídeo do Gustavo Borges, e hoje eu queria falar de outro grande nadador brasileiro. Esse até eu fiquei impressionado quando eu fui pesquisar, eu fiquei impressionado. E a capa desse vídeo diz bem. O indivíduo é imparável, que é o Gian Madruga. O nadador Gian Madruga é um nadador que, olha, eu fiquei impressionado com a carreira desse nadador. Eu vou fazer uma resenha aqui, mas eu já estou avisando que eu fiz uma parceriazinha, aquele parzinho que eu às vezes costumo fazer, quando o conteúdo é muito extenso, é muito denso, eu faço um vídeo aqui e na comunidade aqui do meu canal eu ponho um texto mais longo, que lá eu consigo fazer um texto muito mais longo que nos comentários aqui. Então, para quem é aqui do canal, vai lá na comunidade que eu vou deixar lá um texto sobre o imparável de Gian Madruga. E eu vou começar a falar um pouco dele agora. E eu vim a falar dele porque ele esteve nas manchetes recentemente. Final de semana passada ele aprontou mais uma. Então eu falei, pô, agora eu tenho que cumprir essa promessa e falar um pouco desse nadador. Mas mesmo eu, que tenho uma idade muito próxima dele, pra vocês terem uma ideia, ele é de dezembro de 58, eu sou de fevereiro de 59. Então nós temos idades muito próximas, muito próximas. Eu estou com 65, ele vai fazer 66, antes que eu, né? Então eu preciso falar um pouco dele porque vocês vão ficar bestificados com o tanto que esse camarada fez, com o tanto que esse cara fez. E eu hoje mesmo perguntei para um estagiário meu aqui da USP, perguntei, você já ouviu falar no Gian Madruga? Não ouvi falar não. Como não? Como assim? Então eu vou fazer um vídeo aqui falando dele. Esse nadador, ele é natural de Santos, mas ele desde muito cedo foi para o Rio de Janeiro. Então todo mundo acha que ele é carioca, mas ele é de Santos. E ele, em 1974, com 15 anos, ele já conquistou lugar na seleção brasileira. Foi disputar uma Copa Latina em Marselha, na França. Não me falha a memória, foi a segunda edição da Copa Latina. Não me falha a memória, né? Marselha, na França. Foi lá, disputou já na seleção brasileira, 15 anos de idade. Veja a precocidade dele. Aí, gente, eu hoje vou precisar fazer uma coisa aqui que espero que não assuste ninguém. Eu vou precisar usar um óculos, viu, gente? Esse momento chega para todos. Espero que vocês não se assustem, sou eu mesmo, tá bom? No ano seguinte, em 75, com 16 anos, ele competiu na terceira Copa Latina em Las Palmas, na Espanha. Ele fez o tempo de 15,56 e 20 nos 1.500 metros, é um nadador majoritariamente de fundo, forte dele é 800 e 1.500. Ele fez de tudo na vida dele, vocês vão ver, ele fez de tudo, mas o forte dele é isso, e ele tornou-se, nessa terceira Copa Latina, em 75, o primeiro sul-americano a nadar os 1.500 abaixo dos 16 minutos. Isso na época era um assombro, era um assombro. E aí ele continuou, Campeonato de Esportes Aquáticos em Cali e tal. Nos Jogos Olímpicos de 1976, em Montreal, os Jogos da Nadia Comaneci, que é mais antigo aí, da menininha romena que tirou 10 na ginástica, né? Nesse mesmo Jogos de Montreal, o Gian Madruga conquistou duas finais. E nas duas ele ficou em quarto lugar. Escapou a medalha nas duas. Ele ficou em quarto lugar nos 400 livres, 3,57,18, e ficou em quarto lugar nos 1.500, com 15,19,84. Então veja, e durante a competição, nas eliminatórias, ele se tornou o primeiro brasileiro a bater um recorde olímpico em natação. Ele foi o primeiro, durante as eliminatórias. Depois esse recorde viria a ser batido por outros nadadores na mesma edição, evidentemente, né? Mas ele foi o primeiro nadador brasileiro a bater um recorde olímpico. E o primeiro nadador do mundo a fazer os 400 livres em menos de 4 minutos em Olimpíada. Então veja assim, não foram medalhas, mas veja os feitos, a densidade dos feitos desse nadador. E aí foi.
Como resultado dessas marcas significativas, os americanos não são bobos, ele recebeu convites de universidades americanas para ir treinar lá. Então ele recebeu vários convites e ele resolveu ir para a Universidade de Indiana, né? Foi estudar educação física, esse é meu colega lá, né? Mas ele foi treinar com uma lenda da natação, que é o James Doc Councilman. Quem é da natação sabe quem é esse Councilman. Ele é uma lenda dentro da natação, ele teve vários medalhistas olímpicos, inclusive a outra lenda, Mark Spitz, 7 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Munique. Então ele foi estudar lá. Agora, olha o texto. Interessante observar que, apesar de ter recebido uma bolsa de estudo da Universidade de Indiana, ele optou pela bolsa CAPES aqui do Brasil. Pois com isso ele estaria livre para competir no Brasil quando fosse convocado para a seleção brasileira. Caso contrário, ele estaria preso ao calendário universitário americano. E isso aconteceu várias vezes em favor do Brasil. Ele deixou lá para vir competir pelo Brasil, durante a sua carreira de 10 anos competindo internacionalmente. Isso aí tem um nome antigo, mas como eu sou velho, eu posso usar. Isso se chama patriotismo. Eu quero competir pelo meu país, pela minha pátria. É isso. Está em falta. Está em falta. Continuou competindo em 77, outra Copa Latina em Roma, ganhou várias medalhas, recorde sul-americano, etc. e tal. Em 79, eu vou só pegar algumas coisas aqui, porque como eu falei, o texto lá que eu pus na comunidade é bem completinho. Em 79, o Gian Madruga foi para Mission Viejo, na Califórnia, treinar durante o verão com outro renomado treinador, Mark Schubert, foi treinador do Ricardo Prado também. E ele dividiu a piscina com o campeão olímpico e recordista mundial de provas longas, Brian Goodell, né? Disputou Jogos Pan-Americanos de 79 em San Juan, ganhou outras 3 medalhas de prata, 400, 1.500 e no 4x200. Ele está sempre lá ajudando, tá sempre ajudando. Provas de meio fundo e fundo, e uns revezamento, compondo o revezamento e ajudando o Brasil. Só foi derrotado nas provas de 400 e 1.500 pelo recordista mundial e seu colega de treinamento, Brian Goodell. Só foi derrotado por ele. Depois ainda esteve em Tóquio, a primeira Copa do Mundo de natação da FINA foi em Tóquio, foi lá competir, foi fazer outras coisas e tal. O texto lá é bem completo a respeito disso. Eu vou só falar as coisas mais legais assim, porque o texto tem o resto. Aí, no US Open, lá nos Estados Unidos, em abril de 1980, em Austin, no Texas, o Gian Madruga venceu os 800 livre, os 400 medley, alcançando o objetivo que ele havia estabelecido lá em Montreal, né? Derrotar o Brian Goodell. O cara é vingativo, além de tudo, né? Derrotar o Brian Goodell. E, né, nos 800, fez a segunda melhor marca de todos os tempos nos 400 medley, 4:25 e 30 na época. Em reconhecimento às suas realizações, sua foto apareceu na Swimming World Magazine, que quem é da natação também conhece, é uma revista especializada, super conceituada. Hoje, se não me engano, só existe na versão digital, se não me engano. E no Los Angeles Times, em 26 de junho de 1980. Capa de revista, o cara. Continuou nadando, os Jogos Olímpicos de Verão em Moscou. Moscou teve outro lance interessante. Ele fez uma viagem muito longa, ele fez um voo de 30 horas, de Los Angeles até lá. Chegou lá cansado, chegou lá com uma certa dificuldade. Pouco antes da primeira prova dele, que era os 1.500, começar as eliminatórias, ele se acidentou, ele cortou o pé, né? E ele não conseguiu se classificar nas provas individuais. Ele foi mal nas provas individuais. Ele conquistou terminou em 4º lugar nos 400 livres, em 5º lugar no 400 medley, e não se classificou para a final dos 1.500. Todo mundo estranhou um pouquinho, ninguém sabia ainda disso. Ele tinha feito um corte sério no pé. Mas isso foi um grande golpe nos seus fãs, né? Mas ele ia nadar o revezamento 4x200, era a próxima prova, né?
E, evidentemente, com os outros brasileiros e ele machucado, nós não tínhamos muitas chances, né? A coisa estava meio assim. Mas os outros 3 integrantes, Jorge Fernandes, Ciro Delgado e Marcos Mattioli, feras também, feras brasileiras, né? Se uniram, os 3 mais ele, falou, vamos buscar essa medalha, custe o que custar. Nem que eu tenha que deixar, como eu brinco, as tripas na água. Isso é outra coisa que está em falta aqui no Brasil. Vamos buscar. E os outros 3 nadadores que não estavam machucados, conseguiram fazer 2 segundos, os 3 fizeram 2 segundos abaixo do que tinham feito nas eliminatórias. Ou seja, fizeram uma final espantosa, para que o Madruga caindo na água, mesmo machucado, tivéssemos uma chance de medalha. E conseguimos. Uma medalha de bronze no 4x200 em Moscou. Equipe unida, equipe aguerrida, um nadador indo para o sacrifício, fazendo esse tipo de coisa. Tenho saudades dessas coisas. Tenho saudades. E assim vai. Esses recordes, ele estabeleceu eles andaram 7:22 e 30, o revezamento 4x200. 3 segundos mais rápido do que o feito nas eliminatórias, né? Recorde anterior da América do Sul. Bateram o recorde sul-americano. Esse recorde sul-americano do 4x200 durou 12 anos. Durou 12 anos. Gente, uma coisa espantosa, né? Isso é um pouco história dos jogos, né? Mas é bom que vocês saibam disso. Aí ele nadou também Universiade. Universiade é uma competição internacional só de universidades, né? Que pega alunos universitários na idade universitária, né? Que na Universiade de 81, em Bucareste, ele ganhou a medalha de prata nos 400 livre, 200 costas. Ele é um costista muito bom. João Madruga. E os 3 revezamentos brasileiros, 4x100, 4x200, 4x100 medley, ele ajudou. Ganhando bronze, né? João Madruga participou também do 4x100 e do 4x200, mas não conseguiu medalha nestas provas especificamente. E continuou nadando, foi nos Jogos de Los Angeles em 84, terminou em 9º lugar no 4x200, 10º lugar, aí já não estava tão bem assim. Só que o recorde sul-americano dele, dos 1.500 metros, ele estabeleceu um recorde sul-americano, não me engano, em Moscou. Esse recorde sul-americano de Moscou demorou quase 20 anos para ser batido. 20 anos. Foi batido depois por Luiz Lima. E o recorde dele dos 800 metros livres durou 29 anos. 29 anos. E só veio a ser quebrado por um nadador brasileiro chamado Rogério Arapiraca em 2009. Né? Esse Rogério Arapiraca, em 2009, a primeira década dos anos 2000, vocês sabem, é a década perdida, aquela década dos trajes tecnológicos. De 2000 a 2010, mais ou menos. O Rogério Arapiraca bateu o recorde do Dia Madruga em 2009, né? Estava usando esse traje. Aí o Dia Madruga teve uma sacada muito boa. Ele falou, ó, eu vou lançar um desafio. Quem bater esse meu recorde dos 800 metros, mas só usando a sunga, o recorde sul-americano, 7,59,85, só sunga, eu pago $5.000. Esse desafio ficou em pé durante 5 anos e ninguém bateu. Depois de 5 anos, ele retirou o desafio. Vejam a estatura desse nadador. Eu ressalto isso. Não sou amigo dele, não conheço ele, não devo nada para ele, nada, mas nós temos que reconhecer essas coisas. Porque essas coisas eu gostaria que tivessem eco nos dias de hoje. Ele se aposentou da natação, da natação competitiva absoluta, né? Depois de ficar por 10 anos em Los Angeles, né?
A sua última competição oficial no Brasil foi pelo Vasco da Gama, o Troféu Brasil, de 1986, onde conquistou uma medalha de ouro num revezamento. Ele é até hoje o maior vencedor do Troféu Brasil em natação, porque no Troféu Brasil, nas várias edições que ele participou, ele ganhou 50 medalhas de ouro. 50. Tá bom para você? Ok. Bom, aí ele se aposentou e falou, bom, agora o cara vai descansar, vai fazer nada, vai ficar tranquilinho, vai fazer talvez comentário na televisão e tal, não sei o quê. Na década de 80 ainda, ele foi fundador e diretor da Federação de Triatlon do Rio de Janeiro, presidente nacional da União Nacional dos Nadadores do Rio. Em 85, ele criou sua própria empresa, a Jamadruga Empreendimentos. Não é só o Gustavo Borges que tem empresa, não. Uma agência de marketing esportivo, trabalhou bastante. Em 90, voltou a nadar como master, nadador master. Né? Desde então, desde que ele voltou a nadar master, ele continua nadando master até hoje. Desde 90, portanto, nós estamos em 2024, são 34 anos nadando master. Tá bom? Ele já ganhou 17 campeonatos mundiais da FINA, né? Estabeleceu 5 recordes mundiais. Nesses anos como master. Como master. Ganhou 6 vezes a travessia dos fortes, várias vezes o desafio Rei do Mar, na sua faixa etária, evidentemente, né? O outro Mundial Master tinha sido em 2018, 200 costas, 60 a mais, tinha estabelecido o recorde mundial. Bom, em 1998 ele fundou uma academia dele, ele fundou uma academia que diz que é uma baita academia, várias piscinas, um espaço gigante, então ele era um empreendedor também, né? Uma piscina semiolímpica para adolescentes, 2 menores para bebê e criança, enfim. A academia dele era uma das melhores do Brasil. A academia dele era uma das melhores do Brasil. Não sei em que pé que está isso hoje. Em 2007, ele foi nomeado secretário nacional de esportes, de alto rendimento do Ministério de Esporte, né? E ele ficou até 2009, ficou de 2007 a 2009. Vários programas esportivos, ampliando, né? Depois de 3 Olimpíadas em que participou, ele esteve em missão oficial pelo Ministério do Esporte na Olimpíada e na Paralimpíada de 2008 em Pequim. Depois ele trabalhou nas Olimpíadas de 2012 no Rio de Janeiro. O cara trabalhou para a natação direto. Ele não deixou de trabalhar pela natação, deixou de ser nadador absoluto, mas continuou nadando. O cara não para, não para. Ele atua desde 2012 na CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, cuidando do programa de bolsas de estudo, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, um projeto que ele mesmo criou, visando capacitar atletas, preparando-os para ingressar na vida profissional após a sua carreira esportiva. Veja só, para não deixar os ex-atletas desamparados, porque aqui no Brasil o atleta tem que escolher, ou é atleta ou estuda, começa a sua vida profissional, diferente dos Estados Unidos. Para minimizar esse impacto e para que os nossos atletas possam competir com tranquilidade e ter depois um programa que visa capacitá-los para trabalhar dentro da sua área, né, e se engajar na vida profissional, o Tio Madruga estava envolvido nisso. Então veja a consciência social, consciência de classe que ele tem, demonstra também. Em 2014 ele trouxe para o Brasil curso de capacitação de treinadores da American Swimming Coach Association, tendo realizado anualmente clínicas de graduação para profissionais nos níveis 1, 2, 3, 4 e 5, né, para treinador de natação internacional. Mais de 150 técnicos já se capacitaram, na época que foi feito o artigo que eu peguei, né? Aprenderam com ele o que é de mais avançado na natação americana, que é, no mínimo, uma das melhores do mundo. Talvez seja a melhor, mas uma das melhores. Em 2016, atuou nos Jogos do Rio como comentarista do canal Fox. O cara tá em todas. O cara tá em todas. E finalmente, ele no final de semana passada, ele estava meio que tranquilinho, sem ter o que fazer. Ele foi lá e conquistou mais um recorde mundial. No Rio de Janeiro, na piscina do Vasco da Gama, 200 costas, categoria 65+,
em piscina de 25 metros, 2:26:53, arrebatando o recorde que é de um amigão dele, Dan Stephenson. Gente, eu deixei aqui, eu espero que vocês... O vídeo ficou um pouquinho comprido, vocês me desculpem, mas a gente precisa reconhecer essas pessoas, né? A gente precisa ver e perceber o legado que essas pessoas tentaram deixar e tentar trazer para os nossos dias. Porque, como eu disse em algumas ocasiões aqui nesse vídeo, eu estou sentindo falta de algumas dessas coisas aqui. Eu acompanhei isso, eu falei, nós temos praticamente a mesma idade, então quando ele começou a despontar, idade de 20 e poucos anos, que tinha 20 e poucos anos também, estava fazendo, acho que, escola de educação física, acompanhei a carreira dele. Estamos precisando de outros John Madrugas também. Estamos precisando. Tá bom, se você gostou, por favor, deixa esse like, não deixa de ver lá na comunidade o texto completo, não deixem de ver, tá bom? Continue escrevendo para cá, curte, compartilhe e comenta aqui para ajudar os nossos vídeos a serem melhor divulgados. Continue mandando para cá suas sugestões, como essa aqui, uma sugestão de um amigo, né? Continue mandando as suas sugestões, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!